Olá, está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você reportagens, entrevistas, conversas exclusivas e atualizações sobre o que acontece no mundo jurídico no Brasil. Em discussão, a intolerância religiosa, ou atitude de desrespeito, preconceito, hostilidade contra pessoas, grupos ou práticas ligados a uma determinada fé. Dados do Ministério dos Direitos Humanos apontam que as denúncias de ataques e discriminações por motivos de fé têm aumentado nos últimos anos no Brasil. O CNJ trabalha no combate a esse problema, como explica o conselheiro Guilherme Feliciano. Nós temos no âmbito do Conselho Nacional de Justiça a Resolução 440, que exatamente trata da política nacional de promoção à liberdade religiosa e de combate à intolerância no âmbito do judiciário. Esta resolução, ela estabelece uma série de medidas e uma série de diretrizes, na verdade, que devem orientar o juiz nas questões que envolvem a intolerância religiosa. A ação do judiciário, e aí pensando, evidentemente, a atividade fim, porque uma política como essa, ela tanto se presta à ordenação da atividade judiciária no olhar interno, ou seja, para que não haja intolerância religiosa no âmbito da administração da justiça, na relação, por exemplo, entre as administrações dos tribunais e os magistrados ou os seus servidores, ou entre os próprios magistrados e servidores, como ela serve também na perspectiva da atividade fim, ou seja, do exercício da jurisdição. A valorização do diálogo interreligioso e étnico é o caminho, mesmo porque a intolerância religiosa, segundo os especialistas, pode ser, em alguns casos, uma fachada do racismo. Formas de intolerância étnica, de crença, de intolerância religiosa, ligadas à questão racial, vão ter ali o devido combate pelo Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010, que, igualmente, os tribunais, os juízes, fazem valer a partir do litígio que lhes é apresentado, tanto em uma perspectiva preventiva, como em uma perspectiva reparatória ou até mesmo punitiva, não é? No painel de hoje recebemos André Nicoliti, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. E também recebemos Eurico Antônio Gonzalez Cursino dos Santos, professor de Sociologia da Religião e do Direito no Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da UNB e consultor legislativo da área de Direitos Humanos do Senado Federal. Aqui estão os nossos convidados e eu quero começar já essa nossa conversa perguntando para o doutor André qual é a religião, qual é a fé, qual é digamos assim, a doutrina que mais sofre intolerância religiosa atualmente no país. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar participando de um canal tão relevante, né, como este, ao lado de um professor da envergadura que nos acompanha aqui, o professor Santos. E gostaria, inicialmente, de dizer que esse tema está muito ligado com as raízes escravagistas do nosso país, né? Um país que sofreu 350 anos de escravidão, estruturalmente, institucionalmente marcado, né, pelas cicatrizes e pelas dinâmicas do racismo de uma sociedade dessa natureza, dessa história, não poderia ser diferente, né, que a intolerância religiosa aqui, ela basicamente se traduz naquilo que a gente chama de racismo religioso, né? Então, as religiões de matriz africanas são aquelas, né, que sofrem maior grau de violência, de discriminação e etc. Professor Eurico, me diga, tem aumentado, tem diminuído
esta questão da intolerância religiosa no país. Existem estudos, levantamentos, métricas que a gente tem conseguido obter para verificar como é que está essa situação hoje. Seja muito bem-vindo. Olá a todos que estão assistindo, obrigado pelo convite para participar desse debate tão interessante e publicamente tão relevante. Segundo os dados que vocês mesmos me enviaram, pelo menos a judicialização está aumentando, né, nos últimos 3 anos. E eu acho que só vai, digamos assim, aumentar a encrenca, o conflito, porque as raízes do problema são muito, muito profundas, né? E a tentativa do Estado correta, iluminista, de promover a tolerância, de dar espaço para as diversas religiões funcionarem à vontade, conforme a demanda do público, é excelente. Contudo, a gente tem muito problema com relação a isso na ponta base cultural do país. Tem problema e tem solução. O que quer dizer? Onde é que é o lado problemático? Tá? O Brasil é um país, é uma sociedade, né? Brasil é o nome do conjunto de relações econômicas que portugueses, europeus estabeleceram aqui, sequestrando e escravizando gente da África e gente aqui. Isso é que é Brasil. As diferentes etnias anteriores, africanas, que habitavam ameríndias, né, não constituíam um conjunto, esse conjunto de relações econômicas institucionalizada que chamava Brasil. E para constituir isso, ou seja, para funcionar a sociedade brasileira, é preciso que você dê aos membros dessa sociedade uma oferta de sentido. E essa oferta de sentido veio do cristianismo e da sua, digamos assim, suposta evangelização, no sentido de combater as outras crenças, de catequizar indígenas, de catequizar africanos escravizados, veio daí. Então, toda vez que o Brasil se movimenta, ele mobiliza não apenas as crenças cristãs, mas também este processo, digamos assim, de oferecer sentido ao, vou usar o termo de propósito, esclarecer a respeito do caráter, digamos assim, indevido de determinadas outras ofertas de sentido que estavam, que eram das populações autóctones, das populações africanas, né? Perfeito. Doutor André, o CNJ publicou uma resolução a respeito desse combate à intolerância religiosa, não é isso? O senhor acha que é importante o Poder Judiciário também entrar nessa briga? Todo aceno do judiciário para normatização, para formação dos magistrados, né, para que tenham maior cabedal de conhecimento e de sensibilidade para a temática racial, para a temática da intolerância religiosa, assim como para a questão LGBTQ+, as questões de gênero, tudo isso é algo fundamental para essa nossa sociedade cada vez mais sedenta de justiça, de liberdade, de respeito ao próximo, né, de respeito à diversidade. Então, entendemos isso como uma vertente importante. Como o professor sinalizou, as razões fundantes da sociedade brasileira estão atreladas à religião, né? À religião. O cristianismo fez parte de todas essas tecnologias empregadas para a dominação colonial no Brasil, né? Ao lado do racismo e etc, etc. Enfim, e hoje nós temos uma tensão, uma polarização de disputa política religiosa. Então, hoje você tem, por exemplo, fala-se em bancada evangélica do Congresso, né? Então, você tem representantes de determinadas religiões que ascendem a alguns ministérios, enfim, ou almejam. Então, a política, até a própria política, está marcada por polarizações, por resistências, por pensamentos hegemônicos sobre a religião. A religião é um debate central, por exemplo, no campo eleitoral. Então, é óbvio que tanto a universidade, o judiciário, as leis, o poder público
devem se esforçar para que permitam cada vez mais a diversidade, a pluralidade, o debate livre de ideias e o respeito nessa discussão que, tanto no passado, professor, como o senhor sinalizou, foi fundante na história do Brasil, na formação da sociedade brasileira, como na atualidade ela é determinante por exemplo, nas disputas eleitorais, né? Nas pautas do Congresso Nacional, nas políticas públicas. O debate religioso subjaz a todas essas atividades públicas do Brasil hoje. Então, é preciso colocar luzes sobre isso para que nós possamos, com clareza, enxergar as coisas. Ok, eu peço licença aqui agora aos nossos convidados. A gente faz um rápido intervalo, mas daqui a pouco volta para continuar essa conversa. Até já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje conversamos sobre o desrespeito, o preconceito, hostilidade contra pessoas, grupos ou práticas ligados a uma determinada fé. É a intolerância religiosa. E os nossos convidados são Eurico Antônio Gonzalez Cursino dos Santos, professor de Sociologia da Religião e do Direito no Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da UNB, e consultor legislativo da área de Direitos Humanos do Senado Federal, e André Nicoliti, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Eu queria retomar aqui a nossa conversa com o professor Eurico, perguntando qual é o papel da escola na promoção a esse entendimento da diversidade religiosa, professor. A ideia simplesmente de fazer do ensino religioso uma forma de promover o apreço, né, como diz a resolução do CNJ, eu achei curioso, forma de promover o apreço pela diversidade religiosa, é mais, digamos assim, é uma ideia que não está arraigada nos costumes. Nós não temos, digamos assim, o paladar para apreciar religiões desde um ponto de vista científico. E nem as religiões gostam muito disso. A gente pode pensar, né, na economia cultural da sociedade brasileira como uma coisa que reveza, né, o conhecimento científico, experimental e o conhecimento revelado. É típico de dizer assim, olha, aquilo ali eu não quero saber, não precisa saber, não deve saber. Isso tem uma espécie de efetividade psíquica. O conhecimento científico é que eu sempre posso saber mais, tudo sempre é racional, tudo sempre pode ser resolvido pelo intelecto. É um poder enorme na história da humanidade, é um poder na nossa sociedade, mas ele e o conhecimento revelado nunca se deram muito bem. De modo que, frequentemente, a gente vê a reiteração dos termos legais que comandam que as pessoas gostem, né? Eu vi aqui na resolução, comanda ao sujeito o apreço a alguma coisa. Isso é, digamos assim, você pode escrever isso na lei, mas será que cola? Você mandar alguém amar alguém por lei, isso é complicado. Como é que é tratado isso pelo Poder Judiciário, né? Independente de a gente falar das religiões que existem e quem não tem uma religião, quer dizer, esse também pode sofrer esse tipo de preconceito. Como é que o Poder Judiciário vê isso? Exatamente isso, né? O direito fundamental é a liberdade de crença, né? Está no artigo 5º da Constituição. E a liberdade de pensamento e a livre manifestação do pensamento. Isso implica, então, tanto em pensamento religioso como um pensamento de descrença, um pensamento agnóstico ou gnóstico, enfim. Então, existe o direito fundamental de não ter crença, né? De não acreditar em nada, ou de acreditar em alguma coisa, ou de acreditar em tudo. Então, curiosamente, a gente sempre brinca, né, que
Os ateus, de modo geral, são pessoas que é raro você ver uma pessoa ateia fazendo ou praticando intolerância religiosa. É algo mais raro, mais raro. As intolerâncias, elas se dão mais por parte daqueles que são praticantes, né, de uma determinada religião e que sente aquela intolerância em relação àquelas outras que lhes são diversas. Muitas das vezes o ateu acaba também sendo vítima de uma, digamos assim, discriminação, de um preconceito, né? E às vezes até de pressão, de insistência, né? Naquela ideia de converter, de catequizar a pessoa que não tem religião ou que não acredita em Deus. Então, e essa pessoa ateia também tem todo o direito constitucional de ser protegido, né, de ter uma paz em relação a esse pensamento religioso intolerante, né? E então o judiciário e as leis de modo geral devem estar atentas em relação a isso. É bem verdade que o cenário de conflito, via de regra, no campo prático, né, da vida cotidiana, raramente envolve uma pessoa ateia com uma pessoa religiosa, né? Geralmente, no mundo inteiro a história sempre foi assim. Os cristãos perseguiram os não cristãos, né? Os mouros foram perseguidos pelos cristãos, os judeus sofreram a perseguição, enfim, as guerras religiosas sempre moveram o mundo e nunca foram guerras apenas religiosas, sempre foram guerras que envolviam poder, economia, riqueza, domínio de território, domínio de pessoas e de territórios, de riquezas. E isso, então, atravessa os debates religiosos no Brasil também. Então, é preciso estar atento a todas essas questões, seguramente. Perfeito. É isso, falamos hoje aqui sobre intolerância religiosa e agradecemos aos nossos convidados André Nicoliti, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, e Eurico Antônio Gonzalez Cursino dos Santos, professor de Sociologia da Religião e do Direito no Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da UNB e consultor legislativo da área de Direitos Humanos do Senado Federal. Eu quero agradecer a presença aqui dos nossos convidados e até uma próxima oportunidade. Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do Brasil. Com a presença do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, foi inaugurado o primeiro Centro de Justiça Integrada do país. Ele está no Fórum da Comarca de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. A iniciativa reúne em um único endereço atividades prestadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Na última sessão como presidente do CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso prestou contas sobre os trabalhos desenvolvidos e destacou a implementação do Exame Nacional da Magistratura, das medidas que permitiram a extinção de execuções fiscais e do avanço em matéria de direito trabalhista. O mais recente relatório do Programa Justiça 4.0 destaca a transformação digital e a inovação do Poder Judiciário durante a presidência do ministro. A melhoria do acesso à justiça, as conquistas com a inovação tecnológica que deram maior agilidade aos serviços jurisdicionais e a facilidade de acesso à justiça propriamente dita foram alguns pontos em destaque. O Tribunal de Justiça do Paraná, por meio da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, criada pela Portaria 790 de 2011, mobiliza servidores e colaboradores do Poder Judiciário pela inclusão de pessoas com deficiência e para a conscientização da luta anticapacitista. As frentes de atuação envolvem as adequações arquitetônicas nos prédios do Poder Judiciário paranaense, bem como as acessibilidades digital e comunicacional. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Fala pessoal, tá no ar mais um CNJ nas redes. Vem comigo conferir os destaques dessa semana. Você já passou pelo feed e viu algum produto barato demais? Pois fique atento, o barato pode sair caro. Comprar algo com indícios de origem criminosa configura crime de receptação, previsto no Código Penal. Isso acontece quando há uma diferença muito grande entre o preço e o valor do bem
ou quando as condições de quem vende deixam claro que a origem pode ser ilegal. A pena pode chegar a 1 ano de detenção, multa ou até as 2 penalidades, então antes de cair na tentação, desconfie. Agora vamos falar de um tema que afeta a vida de muita gente: o barulho. Na legislação brasileira, temos 2 situações diferentes: a perturbação do sossego, que envolve gritaria, sons muito altos ou até o barulho de animais sob sua guarda, e está prevista na Lei de Contravenções Penais, e a poluição sonora, que pode vir de buzinas, construções ou transportes urbanos e pode causar danos sérios à saúde, como a perda auditiva. Esta está prevista na Lei de Crimes Ambientais, então é sempre bom lembrar que o respeito é um dos principais aliados da boa convivência. E para fechar, consumidor, não se esqueça, mudar de ideia também é um direito. Se você comprou algo pela internet e se arrependeu, o Código de Defesa do Consumidor garante até 7 dias para cancelar a compra e receber seu dinheiro de volta. Esse prazo conta a partir da entrega do produto ou da assinatura do serviço. Curtiu os conteúdos? Então segue o CNJ nas redes sociais e no nosso canal do WhatsApp para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, em que uma juíza, um juiz, um servidor ou um colaborador do Poder Judiciário conta uma história marcante que tenha vivido na carreira. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é André Alves da Mata, sou advogado, especialista em direito religioso. Uma história que marcou muito minha carreira foi justamente na época onde toda a polícia do DF, Goiás e Brasil estava no encalço do bandido conhecido como Lázaro. Né? Nessa história toda, houve a questão religiosa envolvida justamente por conta de imagens e questões envolvendo a religião de matriz africana, candomblé, né? Onde fizeram um link do bandido à religião, como se o bandido estivesse escondido dentro de um terreiro de candomblé, no entorno de Brasília, na cidade de Águas Lindas, e através de denúncias que foram dadas à polícia foi até o local. Contudo, o bandido não estava naquele local, só que nesse momento houve vários links em relação à religião de matriz africana e coisa como denominado como satanismo. Mas veja bem, que na religião de matriz africana não tem essa questão de satanismo, questão até do demônio em si, né? Não é cultuado isso. Muito pelo contrário, a questão do demônio em si, vamos colocar assim, é uma questão mais cristã e não da matriz africana, não tem essa denominação lá. E nisso, quando fizeram um link do bandido Lázaro à religião de candomblé, por conta de umas imagens que foram fotografadas, sendo que essas imagens são sim cultuadas no candomblé, porém nada tem a ver com a questão de demônio, coisa do tipo. Então, acaba que essa divulgação dessas imagens feriu a religião, feriu a liberdade de religião, da religião de matriz africana. Então, nisso, o pai de santo, né, que é o líder religioso daquela casa, foi prestar depoimento, dizendo, inclusive, que o Lázaro nunca esteve na casa dele, porém, só essa divulgação das imagens já trouxe toda uma negatividade para a religião. Então, a gente foi buscar defender os direitos da religião, né? E com isso foram divulgados vídeos, matérias, onde o próprio pai de santo informa, mostra a casa dele, mostra que ali não é cultuado nenhum tipo de mal. Muito pelo contrário, as religiões de matriz africanas, elas, o candomblé, umbanda e outras, elas pregam a caridade, prega a igualdade, a aceitação da diversidade que é o Brasil. Sendo que hoje, com a equiparação da injúria racial, colocada como agora a intolerância religiosa, sendo classificada como racismo, né, com pena de 2 a 5 anos, hoje trouxe um pouco mais de segurança. Por exemplo, aqui no DF nós temos a DECIM, que é uma delegacia especializada para apurar esses crimes também de intolerância religiosa. Então, hoje, com o aumento da pena, com essas delegacias especializadas para entender o que é aquela intolerância, sendo que em muitos contextos acaba que a pessoa vai fazer como fosse uma piada, né? Mas aquilo que a pessoa está cometendo é o crime de injúria racial, é o crime de racismo religioso. Então, hoje no Brasil não cabe mais
essa questão de piadinhas envolvendo religião. Então, acaba que na minha carreira, quando teve essa caçada e todo esse envolvimento daquele pai de santo, né, a gente foi à justiça procurar os direitos daquele pai de santo por ter essas imagens do seu terreiro, do seu sagrado, divulgado de uma forma negativa, que prejudica uma religião que já é caçada desde a época que veio da África, porque não é uma religião que veio com a Europa, e sim com a África. Aquele pai de santo, hoje, infelizmente, ele inclusive faleceu, né? Tem um ano, no decorrer do processo, ele chegou a falecer, só que a história dele, o legado dele tem que ser respeitado. Então acaba que eu advogando para esse pai de santo, a gente busca essa reparação perante a justiça, para que aquela religião, aquele centro, o sagrado dele, seja respeitado ainda em memória sua, porque não cabe mais no Brasil tão diverso, um país tão gigantesco que acolheu tantas pessoas de diversos países, de diversas religiões, né? A gente cita muito a religião de matriz africana por todo o contexto racial, mas acaba que o Brasil é um país enorme. Então, cabe sim toda religião, cabe sim um respeito a todas as religiões, que a gente costuma falar que a pessoa que não entende, ela tende a negativar aquela informação. Então, quando a pessoa não entende determinada religião, Islã, as pessoas muçulmanas, as pessoas umbandistas, candomblessista, acaba que faz um certo preconceito. Só que hoje, conforme foi esse preconceito, é classificado como crime de racismo. Então, a pessoa tem que ficar bem atenta a isso. E foi um caso que mais marcou minha carreira por conta justamente daquele bandido, que mobilizou toda uma estrutura da Polícia Federal, PRF, Polícia do Goiás e do DF no encalço desse bandido. Infelizmente, nessa toda triste trajetória que esse bandido teve, né, ainda assim conseguiu incluir uma religião que prega a caridade, a humanidade, a todo aquele ato de violência que ele fez. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve conosco até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a programação da TV Justiça por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Até o próximo programa.